Olá, vamos retomar agora a nossa aula 5 com a segunda parte, que trata do percurso formativo que nós pretendemos estabelecer aqui na nossa discussão sobre o governo representativo e sua relação com a democracia, a partir do pensador liberal John Stuart Mill, pensador inglês do século XIX, na sua obra O Governo Representativo, de 1861. Então, como percurso formativo, nós queremos propor aqui para a discussão dessa obra, dessa rica obra da ciência política clássica, 4 pontos que nós consideramos muito importantes da obra de John Stuart Mill. O primeiro é a questão da participação das camadas populares no processo político, com ênfase na questão do voto, do sufrágio. Então, o John Stuart Mill, ele, assim como a tradição de Tocqueville, dos federalistas, John Stuart Mill primeiro compreende a democracia como um processo natural e inevitável de expansão da participação política, no enfrentamento ao absolutismo e da defesa das liberdades individuais. São questões caras para esses pensadores, para Stuart Mill não é diferente. E nessa defesa era preciso defender a expansão do voto, a expansão da extensão do sufrágio, a ponto de que ele se tornasse, num futuro próximo, universal. Então, John Stuart Mill vai fazer essa discussão sobre o sufrágio, sempre reconhecendo que existem diferenças entre os homens. Então, se defende a liberdade individual, mas ao mesmo tempo se defende que os homens são diferentes. Alguns são mais ignorantes, outros são analfabetos, outros são pobres, moradores de rua. Então, para John Stuart Mill, por exemplo, a questão da pobreza é um elemento determinante para evitar o acesso ao voto. Então, se a pessoa, o cidadão, não tem condição de ter o seu autossustento para pelo menos se alimentar ou não se endividar com outrem, esse cidadão não deveria ter acesso ao voto. Ao mesmo tempo, os analfabetos, aqueles que não têm acesso à liberdade de imprensa, por exemplo, que é uma coisa que ele defende e os outros pensadores liberais defendem também. Então, se você não tem condição de ter acesso à informação, como você poderá votar, Então, é um questionamento que ele faz, que se nós fizermos um olhar mais contemporâneo e com viés marxista, nós podemos dizer que é um forte corte de classe, no sentido do acesso ao voto. Então, ao mesmo tempo que ele defende o sufrágio universal, inclusive vai defender o voto das mulheres, ele vai dizer que o corte econômico e o corte intelectual da escolaridade devem ser considerados do ponto de vista do acesso ao sufrágio. Uma outra questão importante, e aí relacionada diretamente ao sufrágio também, é a questão da liberdade. Então, para John Stuart Mill, a liberdade individual é um direito inalienável, porém, alguns ainda não têm acesso a ela. Então, para ele, o acesso das massas ao processo político deve ser gradual e contínuo no médio e longo prazo. Então, para ele, a sociedade capitalista iria dar respostas sociais aos problemas de sua época, que são problemas, infelizmente, ainda hoje presentes, como a fome, a falta de moradia para todos, a ausência no acesso universal à educação. Para John Stuart Mill, o capitalismo ia dar respostas a isso. E no processo natural de ampliação de direitos, todos iriam ser incluídos com o passar do tempo. Mas na sua época, ele defendia que aqueles que ainda não tinham a educação necessária, aqueles que ainda não tinham as condições mínimas do ponto de vista financeiro, não poderiam participar plenamente do processo político e não gozariam da liberdade individual plena, tal qual ele defende na sua obra O Governo Representativo. Um terceiro elemento importante é o da engenharia institucional. Então, é preciso ter um desenho do Estado e das instituições estatais, é preciso ter regras do sistema político
para dar conta dessa visão da extensão gradual do sufrágio e da liberdade individual, combatendo sempre, e aí John Stuart Mill tem o mesmo temor do federalista e de Tocqueville, o temor da tirania da maioria, né? Então era preciso uma engenharia institucional adequada para que o governo representativo representasse os anseios da sociedade, garantisse que todos participassem, mas ao mesmo tempo percebesse que em nome da estabilidade institucional, alguns deveriam participar só no âmbito local, das instituições municipais e distritais, e outros deveriam participar das questões nacionais, embora todos, para John Stuart Mill, devessem não só conhecer as questões nacionais, mas também gradativamente deliberar sobre elas. Para John Stuart Mill, os cidadãos, o corpo de cidadãos, deveriam dar conta da política local e da política nacional, porém com as restrições que eu destaquei agora há pouco, relacionadas principalmente à economia e à formação, vamos chamar aqui de formação escolar. E o quarto ponto, que meio que sintetiza todas essas questões, é a pergunta-chave da ciência política, que é o quem governa, né? Para garantir a liberdade individual, para garantir a defesa da propriedade, para garantir um governo representativo dos anseios da sociedade, é preciso pensar em quem governa. E aí, nesse sentido, John Stuart Mill, assim como os outros pensadores de sua época, liberais, vai defender que é preciso que exista um processo de aristocratização da política, ou seja, uma elite precisa ir sendo formada para governar. E os mais preparados, na visão de John Stuart Mill, são os proprietários. Esses seriam os mais capazes de representar e captar os movimentos da sociedade para serem os representantes dela, né? Isso é muito atual nos dias de hoje, se você pensar que muitas vezes um empresário candidato é mais valorizado que um homem ou mulher do povo, né? Muitas vezes os próprios pobres, né? Nós, trabalhadores da classe média, consideramos que um empresário, por administrar suas empresas, está mais habilitado a ser um governador de um estado do que um operário, né? Nós temos profundos preconceitos com relação às pessoas nós, assim, boa parte da sociedade, né? Temos profundos preconceitos que têm uma origem clássica nesse sentido do pensamento político, né? O preconceito com relação ao despreparo das lideranças populares nesse sentido do quem governa. Então, repetindo, para John Stuart Mill, responder à pergunta de quem governa é dizer que devem ser os proprietários, os donos dos meios de produção, das fábricas que estavam em ascensão na Revolução Industrial, mas também os proprietários de terra, uma elite que vinha do poder econômico na sua época. Seguindo aqui um pouco, nós vamos adentrar numa outra pergunta dentro desse universo aí de John Stuart Mill, que que tipo de democracia é afirmada na relação entre democracia e governo representativo, né? Então, qual é o conceito de democracia dentro desse problema-chave que John Stuart Mill nos traz, que é essa relação entre uma engenharia institucional representativa, liberal, e uma ideia da inevitabilidade da democracia, né? Então, para John Stuart Mill, assim como para os outros pensadores clássicos que nós já estudamos, a primazia da propriedade é algo importantíssimo para organizar a engenharia institucional do sistema político e do Estado. O John Stuart Mill, na sua obra, ele vai fazer um paralelo entre a liberdade dos antigos e dos modernos, e aí esse paralelo ele vai nos mostrar que, no caso dos antigos, olhar para a democracia grega, isso para ele era o olhar para os antigos, né, na sua obra. Olhar para a democracia grega era olhar para um processo em que todos participavam, todos os cidadãos, né? A gente sabe que lá na Grécia Antiga apenas os homens maiores de idade
filhos da cidade, não podia ser estrangeiro, e proprietários eram os que participavam, mas no caso da democracia, todos os que estavam dentro das condições dadas pela legislação da época na Grécia Antiga participavam do processo político. Essa era a liberdade dos antigos, era a liberdade do coletivo, né? De uma estrutura em que todos participam. E a liberdade dos modernos, que é essa discussão da liberdade individual, né? Essa discussão liberal e contrária ao absolutismo e ao feudalismo, que é o da liberdade individual, onde cada um tem condição de pensar por si, de deliberar sobre as coisas, de debater os temas e de seguir a sua própria consciência, né? A gente sabe que no feudalismo os servos eles eram submetidos à soberania dos seus senhores. No caso do liberalismo, a soberania do indivíduo e de sua própria consciência, né? Então, nessa discussão da liberdade dos antigos e dos modernos, o John Stuart Mill vai dizer: é preciso achar um ponto comum disso, porque de fato é inevitável que todos participem. É inevitável que o Estado e o sistema político reconheçam que todos devem votar, que todos devem se organizar, que todos devem ter liberdade de expressão, liberdade individual. Mas, ao mesmo tempo, como garantir estabilidade institucional para que o sistema político se mantenha em pé, se mantenha organizando a economia, se mantenha em todo aquele contexto histórico que eu já mencionei no início da aula, na expansão do capitalismo inglês, né? Então, essa é a grande discussão que o John Stuart Mill traz do ponto de vista da existência de um governo representativo com esse viés democrático, né? Então, para isso, o John Stuart Mill vai dizer um dos elementos mais caros de sua obra, que é a ideia de que o povo, o coletivo de cidadãos que deve participar, deve também ser submetido a um processo contínuo de aperfeiçoamento para avançar na soberania popular. Então, a soberania popular para John Stuart Mill é processo. É um processo de médio e longo prazo, né? No primeiro momento, na sua época, por exemplo, nem todos deveriam participar, nem todos deveriam ter acesso ao voto. Era preciso ter aqueles recortes que eu mencionei anteriormente, da questão escolar, saber ler e escrever minimamente, e da questão econômica, não ser miserável, não ser morador de rua, não ser endividado, enfim, ter as condições mínimas de autonomia econômica. Então, para ele, a soberania popular é esse processo de aperfeiçoamento. Um outro ponto importante é que, para John Stuart Mill, a democracia é sinônimo de governo representativo. Então, a única democracia possível, desde o século XIX até os dias de hoje, para John Stuart Mill, seria a democracia através da representação. O desafio seria aperfeiçoar o governo representativo, sempre sob essas bases da propriedade, da liberdade individual e da soberania popular como um processo contínuo de aperfeiçoamento do povo. Um quinto ponto importante é a representação como eixo do ordenamento político do Estado democrático de direito. Então, para John Stuart Mill, não tinha como ter mais a liberdade dos antigos. Muito menos nós poderíamos restringir a liberdade individual. Então, nesse processo de ampliação da liberdade individual, de ampliação da participação política, a única forma estável de garantir a manutenção da ordem social e de garantir um sistema político que perdurasse, que não fosse continuamente derrubado ou autodestruído pelo seu próprio povo, seria a representação. Um governo representativo, na visão de John Stuart Mill, que garantiria a manutenção da estabilidade institucional e que garantiria que os anseios populares fossem gradativamente canalizados para o Estado, através do parlamento, que seria o ente soberano de todo esse sistema político. E, por fim, para John Stuart Mill, é preciso reconhecer diferenças, preservar minorias e garantir que uma elite aprimorada governe. Ou seja,
John Stuart Mill reconhecia que as sociedades estavam em contínuo crescimento do ponto de vista, inclusive numérico, né? As populações de cada país. Essas populações deveriam ser incluídas no acesso à cidadania, deveriam ser representadas no governo representativo, mas, e aí com suas diferenças, e era preciso reconhecer essas diferenças, mas ao mesmo tempo era preciso evitar a tirania da maioria, reconhecendo as diversas minorias existentes, a principal delas a dos detentores do poder econômico, né? Então a gente não pode nunca perder de vista que esses pensadores estão refletindo essas questões políticas a partir da sociedade capitalista sob a égide da hegemonia do capital, né? E também a questão que eu já mencionei da elitização da política, né? Então, para John Stuart Mill, o governo representativo deve ser ocupado seus postos pelos melhores, e os melhores seriam submetidos a esse filtro da propriedade, né? Então, para ele, os melhores deveriam dar conta das questões nacionais, deveriam ser os representantes, deveriam ser as lideranças políticas desse sistema político. Então, daqui a pouco a gente continua com a nossa aula 5 sobre John Stuart Mill e o governo representativo.